Boa noite, meu amigo, minha amiga. Boa noite aqui a nossa audiência da Zente Soluções. Satisfação estar com vocês aqui hoje. Estou muito feliz que eu vou receber um amigo, um irmão e o Roberto Murta, que já deve estar chegando aqui. E nós vamos bater um papo, vai ser um bate-papo bastante interessante sobre fé, sobre obediência. O Roberto já deve estar acabando de chegar aqui, já que entra aqui. Boa noite, Roberto. Você tá bom? Boa noite, Fabão. E aí? Graças a Deus, tudo em paz por aqui e por aí, irmão. Tudo bem, graças a Deus. E top. Você tá falando de onde hoje? Hoje eu tô aqui, tô em casa, tô em Alphaville, Bacana. São Paulo. O... Primeiro, eu quero começar agradecendo a Deus, cara, por ter unido os nossos propósitos, né? Por ter Amém. permitido essa nosso encontro aqui na Terra, né? Muito bacana. Agradecer a sua presença aqui, agradecer por ter aceito o convite, irmão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, Fabão. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz da gente bater esse papo aqui hoje, né, com fé e essa questão da gente estar pronto, de não estar pronto, como é que a gente anda e a questão dos investimentos, múltiplas inteligências financeiras, né? Estou muito feliz de estar aqui contigo. Que bacana, vai ser um papo muito interessante hoje mesmo. E assim, começando já pelo nosso tema hoje aqui, que você nunca vai estar pronto, conta aí para nossa audiência o porquê que nós vamos falar hoje, por que o tema é esse? Conta aí pro Ó, pessoal da primeiro, Zenit. vamos lá, vamos lá. Primeiro mandar um grande abraço aí para o Wilber, amigo de Brasília, aí com a gente. Bom, Fabão, você não está pronto, mas nada pode te parar, né? Esse foi o tema que inspirou o meu primeiro livro. Vou mostrar aqui para você, ó. Top. Eu estava num momento onde, e durante toda a minha carreira também, né, Fabão, percebi muita gente que tinha um potencial enorme dentro de si, mas ficava ali travado, né, por esperar estar pronto, né? E eu acredito realmente que a gente nunca está pronto, porque na verdade a prontidão, como eu vejo, é um estado utópico, né? Se a gente pensa assim, a perfeição não existe, né? Na verdade existe, é Deus, só, né? Fora ele, não tem mais nada que a gente possa chamar de perfeito. E a gente vive falando para todo mundo, né? Nada é tão bom, que não possa ser melhor, na verdade. Então a prontidão como um fato não existe, mas ela é um estado mental que a gente pode construir, né? Para poder tomar a decisão de seguir em frente. Muito bacana. Que bacana. Assim, eu confesso que na palestra que eu participei com você lá no Navarro, fez todo sentido para mim. E eu compartilho dessa opinião, né? Que é um estado mental, e quando a gente não está nesse estado mental, a gente trava, não é isso? Mas assim, me conta uma coisa, e não vai para frente, né? Você fica travado. E nessa questão dessa mentalidade, qual que é a importância de Deus, ô Roberto? Ele é tudo, né? Eu acho que o grande objetivo é a gente entender da vida, é a gente entender o propósito que ele tem pra gente, É né? isso. Então, quando a gente consegue entender o propósito de Deus nas nossas vidas, é o que a gente costuma dizer, né? A gente dá o passo e ele coloca o chão. Então, a fé, eu vejo também a fé em Deus, a crença verdadeira, sabe quando você acredita de verdade? Não é aquela oração solta ou aquela oração de dúvida, né? Aquela oração realmente de fé, da gente Conexão. de conexão. Isso é um elemento fundamental para a gente enfrentar as tribulações, né, que a gente vai ter na vida, mas também os medos, né? Porque a fé é o oposto do medo, assim, na verdade é o que nos permite sair da situação de ficar travado, de ficar ali parado, com medo, pelo medo. Cara, que bacana. E assim, sabendo que nós estamos numa construção, né?
que Deus é tudo, é o que está nos permitindo essa construção. A obediência é uma coisa que faz sentido também nessa caminhada? Bom, legal você ter falado isso, sabe? Esses dias eu estava pensando, refletindo, sabe, sobre quem? Na Bíblia, aliás, a Bíblia, eu tive a felicidade de, recentemente, começar a ler a Bíblia. Né? Ainda sou um jovem aí nessa caminhada, né, pelo conhecimento, mas eu estava vendo que muitos casos bíblicos, né, Fábio, a gente vê lá que Deus não revelava tudo. Né? Ele falava assim, Abraão, eu te prometo né, você vai ter milhares de descendentes, etc., né? E vai para uma terra e tal. Mas ele não falou para Abraão que Abraão ia ter que quase sacrificar o filho dele ali no caminho. Ele prometeu a terra prometida para Moisés, mas não falou para Moisés que ele ia ser tratado no palácio, tratado no deserto, depois brigar com o palácio. Mas teve um cara que ele falou tudo que o cara tinha que fazer, que foi Noé. Aí eu fiquei imaginando assim, você imagina Noé, uns dias de sol como teve hoje aqui em Alphaville, aqui em São Paulo. Não sei como é que foi aí no Tocantins, mas aqui foi um sol de rachar. E você imagina Noé passando 100 anos construindo uma arca, porque alguém disse que ia chover, que, né, Deus disse para ele, vai chover, vou inundar a terra, e você construa essa arca para salvar você e sua família e um conjunto de animais. Você imagina a obediência que Noé teve que ter para que todos nós ainda existíssemos, né? Você construir uma arca, pegar madeira, passar betume todo dia com o sol de rachar por 100 anos por obediência. Então, a obediência realmente é um fator que eu vejo primordial. E as pessoas hoje, elas desistem no meio do processo muito facilmente, né, Fábio? Não sei se Exatamente. com você aí nos investimentos, que as pessoas te procuram aí para essa mentoria para investir, para alavancar, e às vezes passam ali um contratempo, já querem mudar de ideia, já querem desistir. Sim, acontece o tempo todo, né? E é por isso que as pessoas não chegam. E assim, Roberto, porque quando a gente fala da mentalidade, de que é um estado mental que eu não estou preparado, que eu estou plenamente preparado, e é só um estado mental, né? Porque a força já tem, imagem e semelhança do pai, você é o filhinho querido dele. E se você obedecer, realmente a coisa tende a acontecer. Mas as pessoas, justamente por conta do que você falou, de Deus não entregar tudo de uma vez, penso eu que também que é para testar você. Testar até onde você vai, até a sua fé. E as pessoas param no meio do caminho. Porque obedecer é difícil. Obedecer Depois é de Noé, difícil. além dos 100 anos que ele passou no sol colocando betume, era taxado de louco. Não é isso? Sim, é verdade. Então, é muito interessante porque Deus já te deu a força, é o filhinho dele, você vai ter que obedecer, só que assim, Deus vai te preparando durante o caminho. É verdade. É isso que você quer dizer? Você começa, faz, continua, porque vão aparecer as coisas diferentes, mas você vai sendo preparado durante o caminho. É exatamente isso, Fábio, porque a gente quer ficar pronto para começar. Na verdade, a gente se aperfeiçoa no fazer, né? Ninguém fica bom na teoria, de fato, né? Ninguém fica bom sem exercitar, sem executar, sem realmente botar a mão na massa. Então, a gente pode ser gestor na teoria, pode ser, né, consultor na teoria, mentor na teoria, mas é a prática que vai realmente tornar a gente bom, né? E tem vários exemplos bíblicos também disso, né? Jesus não escolheu nenhum pregador para caminhar com ele, né? Então você pegou um cobrador de imposto, um pescador, e assim montou um time, né, que trouxe aí o evangelho por mais de 2000 anos, né? E as pessoas se prepararam no caminho, eles tinham ali um coração ensinável, tinham ali uma disponibilidade e a obediência, né? Então é isso que eu acredito. Acredito que quando a gente dá esse passo de fé, realmente acreditando, disposto, né, se conhecendo, né, a gente tem que nos conhecer, eu acho que isso é importante, mas tem uma coisa que eu acho muito legal também,
que às vezes a gente fica muito focado ali no que é o sucesso. E uma vez eu ouvi uma frase do Fabrício Carpinejar, que ele falou assim pro Joel J. Joel, você sabe o que é o sucesso? Aí o Joel J falou, não, não sei. E ele falou o seguinte, Joel, o sucesso é não imaginar. E aí eu te pergunto, Fábio, você imaginava que você teria essa situação que você tem hoje? Não. Então, é um grande sucesso, né? E Então, isso. E assim, ó, só pegando um gancho, o sucesso tá ligado a propósito. E o propósito de cada um de nós é diferente um de cada um do outro. O meu, por exemplo, é diferente do seu. Nós temos valores, temos propósitos parecidos, vários, aliás, que batem, mas cada um tem o seu. Então, essa questão do sucesso realmente é chegar onde eu nunca imaginei, mas dentro do meu propósito. Faz sentido? dentro de uma direção, né, Fábio? Uma Então, assim, direção, exatamente, de uma visão final, de o que eu exato, desejo para mim, né? exato. E assim, essa conversa nossa é muito bacana, essa introdução, porque nós vamos falar de inteligência financeira ali na frente, e de mentoria e de tudo mais. Porém, se a pessoa não estiver preparada, assim como nós estamos conversando aqui, não tiver não for ainda uma terra fértil para isso, não estiver aberto, ela vai continuar naquela mentalidade que ela nunca está pronta. Exatamente. Não é E isso. de fato, né, ela não está. Ela vai se preparar no Ela vai se caminho, ela preparar. precisa dar o passo, né? Ela Exato. precisa, ela precisa seguir, porque é isso, a gente se apronta no caminho, né? É isso. Então, Deus vai é, colocando as situações para nos lapidar, né? Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos durante a caminhada, durante a jornada. exatamente, Mas muitas exatamente. vezes dói, né? Dói, não é fácil, né? A gente Pois é. sabe que para viver o extraordinário, o que eu também eu acho uma coisa interessante, né? Muitas vezes a gente quer viver o extraordinário, porque também não está tudo bem. Se a gente quiser ter uma vida normal, eu acho que é uma decisão. Mas o que é interessante é que tem gente que quer viver o extraordinário, mas quer viver o extraordinário tomando decisões ordinárias ou seguindo caminhos ordinários. Ordinário que eu estou dizendo nesse sentido são caminhos comuns, meios comuns, tomar as decisões mais fáceis possíveis e alcançar o extraordinário, né? Então é um sonho, algo utópico, né? Não é possível. Então os problemas vêm mesmo e vêm com Vem força. com força, né? Eles vêm com força e justamente é por isso que a gente aprende. É por isso que fica preparado, né? Porque você tem que enfrentar, né? Quando você tem a visão final, quando a gente fala de propósito, nós estamos falando aqui a gente está num estado de espírito que as situações que vêm, elas não nos param, né? Porque é aqui que o pessoal para, porque dói. E as pessoas, pelo menos assim, ó, eu estou falando aqui dos meus mentorados, né? Mas eu imagino que seja parecido por aí também, é que elas não estão dispostas a passar por esse processo doloroso de construir, porque para construir, para crescer dói, né? Não é assim? Exatamente. Fica bem desse lado Assim, aí ou não? é bem parecido, né? Às vezes as pessoas querem, têm um sonho muito grande, né? Mas para o sonho ser grande, o processo ele precisa ser complexo, né? Então, assim, se a pessoa precisa tem o desejo de tomar as decisões fáceis, de seguir o caminho mais fácil, digamos assim, sempre mais fácil, ela tem que dar uma reduzida ali na expectativa, né? Dar uma Exatamente. reduzida no sonho, né? Porque não tem essa. É difícil você compatibilizar grandes sonhos com pequenas. Com decisões simples, fáceis e o que chamam tanto aí de zona de conforto, né? Zona de conforto, zona de segurança. Na verdade, tem que estar disposto a passar pela forja, né? Tem que estar disposto a passar pela Ford. Tem que É, estar disposto a passar pela Ford. e é aqui que o pessoal acaba quebrando, né? E acaba quebrando porque, né, que a gente tem visto por aqui, é porque também às vezes não sabe o propósito, né? Esse aqui, se não souber, não vai resolver. E eventualmente elas não sabem o porquê que elas querem aquilo. O que está por detrás disso, qual é a finalidade disso para ela. Porque quando consegue descobrir essa finalidade, a... porque Moisés, por exemplo, qual era a finalidade dele? Manter as espécies, não era isso? Então, obedeceu Uhum. e foi para cumprir uma missão. E se não tiver clara essa missão, fica mais fácil de parar também, né?
Fica fácil de parar. Eu gosto de dizer que muita gente fala que é difícil manter a motivação, né? Que depois você tem que ter disciplina. Eu realmente acredito assim que tem um processo de motivação, disciplina, hábito, excelência. Eu acho que é uma cadeia, né? Você tem que ter motivação para começar, né? Tem que ter ali a disciplina para continuar, criar o hábito para criar uma excelência. Porque você fica excelente naquilo que você faz sempre, não é verdade? É Né? isso. Então, a gente até tem que tomar cuidado com o que a gente faz sempre, porque senão a gente fica excelente em ser mais ou menos em algumas coisas, não é verdade? Então, a gente tem que tomar bastante esse cuidado. E agora eu gosto de transformar essa palavra motivação, para mim funciona, eu chamo em motivo para ação. Então, eu olho no meu celular, nas minhas coisas, todo dia tem a foto da minha família. Então, ali é o meu motivo para ação. Então, para mim, ficou fácil ter motivação porque eu vivo por eles, eu vivo para Deus e vivo por eles. Eu tenho muito mais, o meu propósito, assim, tenho muito mais satisfação em vê-los felizes, em viajar em família, em conseguir, né, reunir a família, almoçar na mesa. A gente, graças a Deus, tem esse costume de almoçar juntos, eu, minha esposa, minhas filhas. Então, eu tenho muito mais felicidade nesse tipo, eu me motivo muito com essa imagem deles. O que Bacana. funciona para você, Fabão? Não funciona exatamente a mesma coisa. É descobrir, saber qual que é o propósito. Então, e quando a gente fala de família aqui, nós estamos. Lembra que eu falei? Acabei de falar ali atrás que a gente tem várias situações que batem, né, de propósito, e a família é isso. Quando eu pego, você está dizendo, você está falando aí, eu pensei, quando eu tenho uma dificuldade, um desafio muito grande, quando eu me imagino com a minha família, né, os desafios ficam menores, né? Parece que o gigante fica pequeno. Fica Vira uma. pequeno, você enfrenta qualquer A gente coisa, né? Quando você continua. tem o motivo certo, né? E eu A gente fica mais forte, né? É isso. E eu costumo dizer que a, a fé, a persistência e a consistência, elas vão te levar para lugares que a motivação não alcança. Pessoas e lugares. Porque assim, nem é todo dia que a gente vai estar motivado. Então, o que nós temos que buscar é o propósito. Então, quando faz né, essa fotografia mental da família, é demais. E a gente pode levar isso para outras áreas da vida. Então, por exemplo, quando a gente fala da vida e cada um tem o seu propósito, eu estou me referindo assim a estilo de vida. Qual que é o estilo Sim, que eu quero para mim? Qual que é o estilo de vida que eu quero para minha família? Entende? Então, quando eu defino isso, eu consigo daí definir as minhas identidades. A minha identidade como pai, a minha identidade como é, biker, não é isso? Que eu gosto de pedalar, de fazer mountain bike, então a minha identidade como biker, não é isso? Como aluno, como mentorado, como mentor. E para cada identidade dessa, a gente coloca um propósito, não é isso? De é cada isso. identidade, de cada, entre aspas, personagem desse, o de esposo, de pai, eu tenho aqui uma identidade financeira. E quando eu crio essas identidades, fica muito mais fácil para eu enxergar o propósito e agir sempre com o propósito, ou sempre a favor do propósito, ou do que vai me levar para o meu propósito. É isso aí. Não É é? isso aí. O José Coimbra falou uma coisa interessante também, que é a resiliência para superar as dificuldades, né? Resiliência é fundamental. Fundamental. E sabe o que eu vejo bastante também, Fábio? Que acontece nas mentorias e até durante a minha carreira CLT também, quando eu fui gestor de equipe e tudo, eu vejo que as pessoas, às vezes, a resiliência é tão importante, mas tão importante, que às vezes as pessoas confundem a resiliência, persistência e teimosia. Então, essa é uma questão que é interessante também, e eu falo o seguinte, olha, você tem que ser resiliente, você tem que ser persistente, mas você tem que entender o limite também de quando isso se torna teimosia, né? Porque E, é interessante a gente pensar que tem a fórmula da loucura, né? Que diz o seguinte, que se você faz a mesma coisa e quer ter resultado diferente,
Isso é a fórmula da loucura. Loucura no sentido de tolice, né? Aqui. Sim. E E agora, por outro lado... é, né? Oi? Tá fazendo do mesmo jeito, não consegue e continua nessa, né? É E disso aí que continua nessa. Isso é a fórmula da loucura, que é um sim, extremo negativo. Por outro lado, a gente tem também a fórmula da teimosia, que eu acredito que é o seguinte: quando você já tentou de tudo e o resultado não muda, mas você continua insistindo. Então, a gente conseguir flutuar entre a loucura e a teimosia, né, realmente ser persistente, ser resiliente, porque o resiliente, ele insiste, ele continua, mas ele vai adaptando os métodos, né? Ele se adapta aos cenários, às situações e vai testando os resultados e vai mudando os resultados. Agora, quando você faz de tudo e o resultado nunca muda, você está sendo teimoso. É hora de ah, né? pensar, né? Será que eu estou certo? Ou será que é a hora de mudar? Será que é a hora de ajustar a rota, como faz ali o GPS? Né? Então, isso é um ponto interessante e tem a ver também com um alinhamento com os resultados que a gente espera, né? Porque uma das coisas também que as pessoas precisam refletir é o resultado que eu tenho hoje é compatível, ele é suficiente para financiar os meus sonhos? Né? Então, aí a gente vai calibrando a persistência ali, a loucura, os limites, né? Como está dizendo aí a insanidade, o Wilber, ou os limites, né? Que o José Coimbra está trazendo, para a gente ir calibrando e ter um sonho aliado ao resultado que eu produzo. E aí, Exatamente. por trás disso tudo, tem toda a questão da inteligência financeira, né? É isso. E aí que começa, porque assim, ó, a gente começa daí a fazer o dinheiro, não é isso? É isso De um aí. jeito ou de outro nós vamos fazer. E para que seja o tamanho do sonho pequeno, grande, médio, extraordinário, mas eu vou ter que fazer o dinheiro, né? E, e aqui, quando eu também coloco propósito no que eu faço para fazer dinheiro, a situação ocorre de maneira mais tranquila, né? E um erro que eu vejo aqui da galera é de parar um pouquinho, o Roberto, na renda principal. Porque o fazer dinheiro, quando eu falo de fazer dinheiro, eu estou dizendo de criar um ecossistema, né, de renda. Tá? Então, eu estou dizendo aqui de mais de uma renda. Né? Mas o que eu vejo bastante é as pessoas quererem fazer a renda só, por exemplo, na profissão delas. Eu, por exemplo, atendo médicos. Né? Então, muitos médicos que eu atendo, eles conseguem enxergar que eles vão fazer a renda clinicando, dando plantão, né? Sempre fazendo a renda em cima do conhecimento técnico dele, só da profissão, né? E, e é importante que a gente crie um ecossistema, que a gente crie mais rendas. Faz sentido isso? Faz todo sentido, Fábio. E a gente tem eu vejo também muito, mesmo dando mentoria, consultoria na área de liderança, eu vejo também muito o pessoal até que dando um passinho a mais além, assim, eu faço dinheiro e aí agora o que eu faço com o dinheiro que eu faço, né? Então, tem gente que faz a regra do 50, 30, 20. E aí fala, 50% para as despesas, 30% aqui é para lazer, 20% para investimento. E aí tem um erro muito grande que tem tudo a ver com o que você falou, que é as pessoas que param no fazer dinheiro só com a profissão, só com a atividade principal, que é esse investimento. Muitas vezes as pessoas pensam assim, investimento, uma poupança, investimento, um CDB, um fundo, uma ação, e algumas coisas nesse sentido. Mas o maior investimento que a gente tem que fazer, principalmente quando a gente ainda não produz resultados dentro que financia os nossos sonhos, é investimento em nós mesmos. É investimento em conhecimento. É investimento. Eu sei que às vezes, hoje em dia, infelizmente, essa questão de coach, mentoria, tem gente criou uma certa, vamos dizer assim, uma certa má fama no mercado, né? Porque como se só existissem profissionais ruins, né? Ou seja, médico todos são bons, engenheiro todos são bons, advogados todos são bons, consultores como eu todos são bons, mas coach e mentor só tem ruim. Então, infelizmente criou isso, mas esse investimento em conhecimento, gente, assim,
eu passei pela experiência de contratar mentores para coisas específicas e eu tenho certeza, assim, foi muito nítido para mim o quanto que eu potencializei os meus resultados. Muda. Então, investir em conhecimento, em treinamento, em mentoria, em coach, etc., é investimento também. É E é o principal investimento que vai te dar mais retorno, né? exatamente, porque você bota em qualquer aplicação aí, se você tiver 1%, 1,5%, já está ótimo, né? 2%, sei lá. Agora, investir em você mesmo é a única coisa que pode te dar rendimentos incalculáveis. E vai acontecer. E sabe o que, uma situação que eu quero agregar aqui é que o mentor, não só na área financeira, não buscar conhecimento só na área financeira. Eu penso eu aqui, e eu estou vivendo isso, né? Eu vivo isso, que a gente tem que ter um mentor para cada área. Na área espiritual você tem que ter alguém, na profissional, não é isso? Na financeira, para o casamento, né? Para como você vai ser pai. Na verdade, quanto mais mentores você tiver nas áreas que fazem sentido para você, melhor. Sim, Porque isso vai acelerar o resultado, vai acelerar, e aí você vai se preparando cada vez mais. Aí você acelera esse processo de aprendizado. Porque, você não precisa cometer os erros que o seu mentor já cometeu, né? Seja ele de qual for a área. Não é isso? exatamente. Aprender com quem já passou é a melhor forma de aprender, porque você vai aprender de qualquer jeito, né? A vida vai ensinar. Então, assim, bom, não tem nada de errado de você querer aprender com a vida. Só que você tem que estar preparado para que isso leve tempo. Então, se você está disposto a levar 10 anos para ganhar uma certa experiência, 3, 5 anos que sejam, perfeito, vai em frente, você vai aprender, eu não tenho dúvida, que a vida vai te bater. Agora, se você conseguir aprender com quem já passou por aquilo e evitar, né, você vai ganhar vários anos, né? E não tem nada que tem mais valor para a gente do que tempo, Do que o não é tempo verdade? O é tempo é algo que tem mais valor do que o tempo para a gente aqui no âmbito humano da coisa, né? Então, é o tempo. Se a gente tem Deus, espera. depois é o tempo com a família, é o tempo. Porque se você economiza 1 ano, 2 anos, 3 anos agora, na sua época de produção ali, que você está, né, ativo e conseguindo gerar, fazer geração, você vai ganhar muito mais tempo de qualidade para depois é, poder usufruir, né, com sua família, com sua esposa, com seus filhos, O seu e até propósito. para transbordar na vida de outras pessoas também. E assim, você vai aprender com menos dor, né? Porque, dependendo da escolha que você fizer, ou você vai aprender pela dor, ou você vai aprender pelo amor. E na vida, meu pai que falava assim, você vai aprender pela dor e pelo amor. E como a gente não sabe o caminho, muitas vezes vai ser muito dolorido. Então, até essa questão, por exemplo, a resiliência. A resiliência, quando você toma uma pancada, uma das situações dela é o tempo que você demora para voltar, né, ao Sim. estado anterior. Então, você tendo um mentor, isso vai diminuir, esse tempo vai aumentar muito. Você vai ser mais, não é mais fácil, mas vai ser mais simples. O caminho não fica mais simples, cara. Fica muito mais simples quando alguém conta para você, ó, já fiz isso, já passei por isso, tá aqui, olha só o que aconteceu. É Então isso. tem essas alternativas aqui para você. Você pode até decidir errar, porque o mentor não é o cara que vai escrever a sua história, é o cara que vai te dar orientações, né? E você vai tomar suas próprias conclusões, até porque a gente não está aqui para não ter discernimento, para simplesmente copiar o que os outros dizem, né? A gente tem que estar aqui para ouvir, para internalizar, adaptar, né, para a nossa realidade, né? Exatamente. E seguir os caminhos, né? Meus pais, né, minha mãe, na época dela ainda não existia essa profissão mentor, ou talvez aqui no Brasil, pelo menos, não era intenso, não era forte divulgado. E ela falava uma coisa que eu me lembro até hoje. Ela falava assim: meu filho, quem não ouve conselho, uma hora acaba ouvindo coitado. É, É. exatamente, é isso. Você vai lá e mete a cara, faz errado, fala, coitado, ó, não Coitado ouviu o dele. conselho, né? Exatamente. Então é muito interessante isso, porque nada melhor do que você ouvir conselho de quem já chegou aonde você quer chegar.
E a gente dá muito ouvido a quem não fez nada, né? A gente Nada, dá muito ouvido a quem a gente não conhece, quem a gente não sabe da história, quem está simplesmente postando ali na internet. Assim, ou quando você vai. eventualmente, contribuir, ou eventualmente a quem a gente conhece, mas não gerou o resultado que a gente almeja. Exatamente. Esse é um conselho perigoso, porque assim, as pessoas que estão à sua volta mais próximo, eles te amam e fazem por amor. Só que eventualmente não chegaram onde eu quero ou você quer, ou quem está nos assistindo quer. Então, e a gente, por uma questão emocional, acaba seguindo o conselho de quem não chegou lá. Mas isso é muito interessante, Fábio. Eu vou compartilhar aqui com você o que aconteceu comigo. A primeira vez que eu procurei mentoria, eu estava numa situação que todo mundo que eu estava ouvindo naquele momento, estava todo mundo emocionalmente envolvido comigo, ou profissionalmente envolvido comigo com algum tipo de interesse. Então, eu fui atrás de um mentor, eu sempre tive mentores, mas um mentor profissional pago, porque eu precisava de alguém que já tivesse passado por isso, que tivesse a experiência e que não estivesse envolvido emocionalmente com a situação. Porque, voltando a falar aqui dos meus pais, né, a minha mãe mesmo, ela tem um perfil que, para ela, de proteção, que ela queria que eu continuasse como CLT o resto da vida. Mas é um envolvimento emocional, para mim Por era amor, claro isso. Né? Entende? Então, assim, eu bom, é. ouvia ela, respeito muito, minha mãe é sensacional, mas eu sabia que ali por trás tinha um instinto de proteção. Então, eu falei assim, eu preciso de um mentor que não esteja emocionalmente envolvido comigo, que não esteja profissionalmente envolvido comigo, para me orientar, me dar alternativas, cenários para que eu possa avaliar. Então, foi a primeira vez. E tem uma coisa que eu acho interessante também, sabe, Fábio? Quando a gente está doente, a gente vai lá e procura um médico inexperiente ou um que já passou por aquilo que a gente que já tratou alguém com aquela Já tratou situação? muitas vezes, tem experiência. Claro que, que com experiência. Com experiência. Na empresa, quando uma empresa vai lançar um produto, vai fazer uma coisa nova, a empresa vai atrás de benchmarking, não é verdade? Pô, vamos pesquisar no mercado quem já tem, quem já fez, quem não fez. Vamos olhar o mercado para ver o que é isso. Mas às vezes para o que a gente quer, quando é a nossa carreira, quando são os nossos investimentos, a gente vai ouvir quem não fez, a gente vai ouvir quem não tem experiência, não é verdade? Então, É ou quem a verdade. gente não conhece. Né? Já É, aconteceu isso com você aí, pessoal? não, Ah, não vou procurar quem entende de consórcio, não. Vou aqui me virar não, sozinho. não, acontece, o que acontece todo dia, né? Acontece todo dia e aí fica fácil de a gente cair entrar em fria. Acontece Né? muito. Fica muito fácil pegar o caminho errado. Mas as pessoas, Exatamente. elas pensam que isso é um pouquinho de arrogância também, sabe? E a arrogância, mas deixa eu definir o que eu estou falando de arrogância. A arrogância fala assim, não, eu já sei isso. Que não estar aberto, não ser uma terra fértil. É isso que eu estou chamando de arrogância. É não estar preparado para um processo desse, não estar aberto à mudança. E, e é muito interessante que quando a gente encontra um mentor, né, assim como nós, né, nós temos um mentor em comum, né, a, muda os resultados da gente, né? Muda. Assim como o ambiente, né, também, que a gente frequenta ali no Rota. Eu tenho também a felicidade de compartilhar um ambiente aí com o Wilber, que está aí na, na live aqui com a gente, né, que é cara, um almoço que eu tive com esse cara aí já fez assim com a minha mente, assim, É isso. assim, e assim como é no Rota, nos nossos encontros, inclusive vai ter um agora, acabei de receber a convocação, né, para o dia Eu 10, e também. a gente tem a oportunidade de conversar ali com o pessoal que tem essa mentalidade de uma ambição cristã, né, digamos assim, né, porque é o que eu acho, é o que eu acredito que pessoas do bem que tem que prosperar mesmo, que são essas que vão fazer o avivamento, É que vão isso. E, trazer mais gente com a gente, né. com certeza, e assim, eu penso que nós temos por obrigação prosperar, porque está lá na Bíblia, nós viemos para ter vida e vida em abundância. O que está diferente disso está errado, né? É para fazer isso, para poder transbordar e devolver o reino. Porque se não É, fizer,
não acontece. Né? Precisamos fazer. É o que está na parábola, né, dos talentos, Os né? talentos, Se você enterra o seu talento, é, você está sendo um servo mau e preguiçoso, não é verdade? A gente tem que exato. multiplicar o talento. Multiplicar o talento é prosperar em todas as áreas da vida e transbordar na vida de outras pessoas. Transbordar o que a gente tem, o que a gente está cheio, né? Que a gente transborda sempre o que está cheio. É conhecimento, é dinheiro que seja dinheiro, é amor, é o Espírito de Deus, né? É conhecimento, É, não é? exato, E, exatamente. e aí e começa a multiplicar, transborda. E uma coisa importante também, que é o preservar, né? Vamos multiplicar, vamos, né? Vamos ter um estilo de vida, vamos fazer dinheiro. Ecossistema de renda, não é isso? Consumir com propósito para cada área da vida, para cada personagem, né? Ou cada identidade financeira. Multiplicar e preservar é uma situação importante também, né? Ou seja, cuidar daquilo que Deus te deu. Ou que você. Não é que ele te deu, ele está te emprestando, porque nada é nosso, né? Nós somos mordomos, mas nós temos que cuidar bem, não é isso? Com certeza, Fábio. E eu vou te dizer, tem um elemento muito importante nessa parte que você fala de preservação de patrimônio, de investimentos, né? Por quê? Em muito processo de consultoria de carreira, e quando a pessoa está querendo dar um passo a mais, ela acaba sofrendo ali com um certo receio, porque todo passo ele tem um risco, né? Então, quando você está almejando uma nova posição, tem ali um risco envolvido. E essa preservação, às vezes a gente pensa que é excesso, mas às vezes ela é um cuidado. Porque quando a gente tem uma preservação, quando a gente tem um patrimônio preservado, uma reserva, né, aí tem desde da questão da segurança financeira, independência financeira, liberdade financeira, e toda essa questão de fazer dinheiro, preservar dinheiro, aumentar o patrimônio. Então, quando a gente tem essa reserva, ela nos permite ter coragem, né? Porque uma das coisas, às vezes, as pessoas têm medo. Eu falo, cara, não tem problema nenhum ter medo, porque não existe coragem sem medo. A pessoa que não tem medo, ela não é corajosa, ela é só uma inconsequente, porque ela não está medindo nada. Então, agora a pessoa que tem um medo, mas ela avança, ela não trava, ela não permite que o medo paralise ela, Sim, é. exato, que domine, que ela consegue avançar, essa sim é a corajosa, não é a que não tem medo. Então, a coragem é você avançar apesar do medo. E muitas vezes o que te vai. Por quê? Essa questão do medo, às vezes você não dá um passo porque você está inseguro, porque você não tem sua reserva, porque seu patrimônio não está preservado. Então, quando você olha para, cara, isso aqui está tranquilo, isso aqui está bem cuidado, isso aqui está. Né, eu já tenho uma certa renda passiva, isso te permite ter mais coragem, né, que é a preparação para superar o medo de arriscar alguma coisa numa nova é, é, posição de carreira, numa nova área, empreender ou qualquer coisa do tipo, porque você tem esse amparo. Exatamente, fica muito mais fácil de tomar as decisões, mais simples e com paz, né? Você tem paz, até a fé aumenta. Até, até fica mais fácil ter fé, né? Porque você Sim, fica tem mais fácil. um porto seguro ali, né? E uma outra coisa que quando você começa a ter essa situação, quando você transborda, aquilo te volta multiplicado, potencializado. E isso eu estou falando de sentimento, né? O sentimento de poder transbordar, o sentimento de ver na vida das pessoas que você está transbordando, a alegria, a felicidade, isso te volta, nossa, muito, muito em expansão e, e faz com que a gente queira ampliar. Não é isso? Ampliar porque é bonito de ver, e aí já começa o Roberto a entrar numa situação que de legado, sabe? Já transcende a questão do dinheiro, e eu começo a entender aqui, né? O porquê que as pessoas que têm, muitas pessoas que têm muito, e que falam que não é importante, não é o mais importante, entra numa situação de missão.
é demais. É muito bacana, né? Quando a gente começa a viver isso e começa a ver os mentorados viverem isso. E isso é Deus que coloca a gente para fazer mais. E nesse momento, quando você entra nesse estado, as coisas acontecem com mais facilidade, com mais tranquilidade, coisas maiores. E você começa a querer mais para poder transbordar mais. É isso aí. É lindo de ver. É muito bacana mesmo, assim, ó. Nossa, eu fico muito feliz de ver. Ó, quando essa questão do transbordo, do criar, dessa energia forte, é a energia de Deus, né, que cria, porque a gente veio para isso. É para isso que ele me deu talento, é para isso que ele te deu talento, é para isso que ele nos permite viver as situações, ser preparado, ou nunca estar preparado, né? E isso vai te dando mais força, você faz com mais leveza, e aí você passa a não precisar. E quando você não precisa, ô Roberto, é aí mesmo que vem. Quando eu vi o Navarro falando, nas primeiras vezes que eu vi ele falando, eu falava, mas, cara, esse cara falando. Só que, é claro que em menor proporção, mas a gente já está vivendo aqui e é muito verdade. Era difícil de entender, mas agora que vive e coloca os mentorados para viver, né? É muito bacana assistir, não é? Do lado de cá, os mentorados conseguirem. É muito transformador, né? É um estímulo muito grande, é uma felicidade muito grande quando a gente recebe um feedback, quando a gente vê que a gente pôde ajudar na vida de alguém, semear, né? Porque eu vejo os mentorados e o mérito é todo deles, né? Porque procuraram, porque se esforçaram, porque eles que foram lá e fizeram. Mas a gente vê que a gente foi uma sementinha ali de mostarda, né? E pôde contribuir com a vida de alguém. Isso eu não sei, poucas vezes a gente tem um sentimento assim tão gostoso, né, de ver, de sentir isso. E quando eu passei por uma experiência, Fabão, assim, sensacional recentemente, sabe? Eu tava fazendo um negócio com uma pessoa, né, negociando com a pessoa e ele marcou uma reunião comigo e eu falei assim, que legal, que vamos marcar essa reunião para ver se sai negócio, né? E quando essa pessoa chegou no meu escritório, ela falou assim: hoje eu não vim falar de negócios, não, hoje eu vim conhecer o seu Deus. Uau! Cara, isso foi para mim assim uma das coisas mais marcantes que já aconteceu na minha vida. Assim, quando a gente fala porque Deus, na minha visão, tá bom, Deus não tá, ele não simplesmente não está no patamar das coisas mundanas. Então a gente pode falar de negócio de Deus, porque ele está acima de qualquer coisa. A gente pode falar de dinheiro e Deus, porque ele está acima de qualquer coisa. A gente pode falar de desde que a gente entenda que Deus está acima de qualquer coisa. Então, e eu tenho buscado cada vez mais fazer negócios, me aproximar e das pessoas falando de Deus também. Nunca deixando, sempre deixando muito claro onde é que eu estou olhando, para onde que eu olho, e é aquele que representa tudo para mim. Então, assim, transbordar nas vidas das pessoas é sensacional. Quando você transborda o Espírito Santo, Deus te usa, te permite passar por essa experiência, é algo realmente marcante. É algo marcante e a gente fica sem palavras para descrever o quão gratificante é isso, o quão realizador, a sensação de missão cumprida que a gente tem quando acontece essa questão de transbordo. E assim, uma coisa que é importante na vida, né? E a gente está falando da financeira aqui, mas não é só na financeira. É a gente olhar para a área social, transbordar para o social. O que o mentorado, ou eu, ou a minha empresa, essa semana eu conversei com um amigo meu aqui, né? Amigo, vai estar com a gente no próximo coach financeiro, em dezembro. Ele falando assim da parte social, porque, por fim, a nossa existência, a minha, a sua, é a de quem está nos vendo aqui, e as das nossas empresas, o fim é social, é para ajudar o outro, né?
E claro que na empresa com fins lucrativos, mas a gente vai ajudar o outro. Para onde está transbordando a área social? Na empresa. Isso eu pergunto para os mentorados. Na sua empresa, você está transbordando na área social? O que você tem feito? O que você tem devolvido para o reino através da sua empresa? De graça. O que é? Eu perguntei para esse meu amigo, cara, o que é que a sua empresa está devolvendo para o social? Ele parou assim, ó. Isso eu aprendi lá no Empreendedor Inteligente com o Navarro. Uhum. Naquele momento, a minha empresa não estava devolvendo nada. Aí, hoje, que quando ele perguntou o que ela está devolvendo para o social, não estava nada. Hoje, a gente devolve. Então, se a gente vai olhar o resultado daquela época para hoje, é muito diferente. Então, é fundamental que a gente devolva, que a gente transborde, mas também na área social. Voltar para o reino, seja com conhecimento, com seu tempo, com dinheiro, não é isso? E esse é fundamental. E eu vejo que muitos mentorados, antes de chegarem, eles deixam de fazer isso, ou não estavam fazendo, justamente por não perceber, né? Que enquanto eu estou fazendo a minha parte, transbordando de maneira social para o reino, Deus se alegra e me devolve com situações ainda melhores, muitas vezes inimagináveis, né, para que eu possa viver a mudança aqui nesse mundo. A gente falou agora do que é sucesso, né? Sucesso é não imaginar. Eu me considero um cara que já tive sucesso, eu ainda tenho muitos sonhos para alcançar. Eu acho que quando o homem deixa de sonhar, na prática ele está morto, né? Ele morreu por dentro. Então eu tenho muitos sonhos ainda, mas me considero, eu nunca imaginava que da onde a minha família saiu, eu chegaria aqui. Então me considero assim um cara de sucesso. E a gente não tem uma fórmula de sucesso, mas o que eu acredito, Fábio, é que quanto mais pessoas desejarem o seu sucesso, mais chance você tem. E o que você precisa fazer para que as pessoas desejem o seu bem? Né? Sempre a gente vai passar por pessoas que são invejosas, etc. Mas aquelas pessoas que a gente transforma a vida, no geral, a maioria delas, né, que a gente participa ali, né, que a gente é aquele grão de mostarda para ela, que a gente de alguma forma semeou na vida delas, essas pessoas vão sempre torcer, as boas de coração vão sempre torcer para o nosso bem. Quanto mais gente tiver assim, eu sinto que essa energia nos carrega para cima. Né? Então, é isso que nos move. O talento ele deve ser multiplicado. Para você multiplicar o talento, tem que ser para mais gente. Não adianta. Não adianta a gente. Muita gente pega a parábola do talento e vai só no dinheiro. Eu gosto de olhar para ela como qualquer talento que você tenha. Às vezes a gente não tem não está ali naquele momento do dinheiro, mas você pode transbordar em conhecimento, pode transbordar dando um abraço, pode transbordar orando pela pessoa, pode transbordar servindo na igreja. Então tem Ouvindo a várias pessoa. formas. Ouvindo, tem gente que só precisa ser ouvida. Exatamente. Entende? Então, e a pergunta fica, né? Aonde que você está? Você está transbordando? Para quem está nos assistindo aqui, ó, o quanto você está transbordando? Né? Sabe outra pergunta que fica, Fábio? A gente transborda, nós transbordamos aquilo que nós estamos cheios. Então, uma garrafa d'água jamais vai jogar suco. Ela só transborda o que ela está cheia. Então, do que você está cheio? Você está cheio de coisas boas? Você está cheio do Espírito Santo? Você está cheio de amor? Do que você está cheio para você transbordar? Né? Às vezes a gente pensa que eu sou um em casa, sou um no trabalho, sou um não sei aonde. Eu não acredito muito nisso. Às vezes a gente está passando, a gente está super mal, chega em casa e acha que está bem com os filhos. O corpo fala, né? E a energia ela é transmitida. Então você tem que estar cheio de esperança. Aí o Juliano, meu grande amigo também, cheio de esperança. Então a gente transborda aquilo que a gente está cheio. De que a gente está se enchendo? É isso. O que você está se enchendo? E voltando no mentor, o mentor vai te ajudar a te encher de coisa boa, né? Encher de tudo aquilo que você precisa para chegar onde você quer. Uau! Roberto, mas já foi quase 1 hora, irmão. Opa, nem tô olhando aqui. Que Rapaz, susto, rapaz.
Que bacana, que conversa bacana. É, e assim, me conta um pouquinho, Roberto, sobre aí a sua mentoria. Se o pessoal quiser te procurar, como é que faz? Então, eu trabalho com mentoria na parte de liderança, tanto para e transição de carreira, né? Tanto transição de carreira dentro mesmo do mundo corporativo, como também para o mundo do empreendedorismo, né? O, Tenho uma paixão por estudar pessoas, conhecer pessoas. Juliano aqui é um grande professor meu de não só de, ele me ensinou tantas coisas, mas principalmente ele é ainda um mentor meu e me ensinou PNL. Foi com ele que eu comecei a aprender a programação neurolinguística. Porque a gente, como mentor, né, Fábio, a gente precisa, não adianta a gente ter a experiência, a gente ter o conhecimento, ter passado pela situação que o nosso mentir ali tá querendo resolver, se a gente não entende de gente, não é verdade? Exatamente. Então, Lá, você, por exemplo, falando a sua língua aí da parte de finanças, né? É, eu, por exemplo, já tive a experiência de perguntar, e eu gosto de perguntar isso para as pessoas. O que é o conceito básico do orçamento para você? As pessoas têm alguns tipos de resposta que você já identifica direto o perfil delas. Tem gente que fala assim: o conceito básico de orçamento para mim é gastar menos do que ganho. Opa, essas pessoas você já pensa assim, ela tem uma característica, ela está sempre preocupada em perder o emprego, ela é uma pessoa que está preocupada com o menos, né? Ela tem uma certa. Então você já tem que dar um direcionamento para essa pessoa. Não adianta você botar essa pessoa para arriscar tudo. Ela vai perder tudo. Agora tem a pessoa que vai responder ele para você. Ah, não, eu tenho que ganhar mais do que eu gasto. Opa, já não é gastar menos do que ganha, ganhar mais do que gasto. Já deu uma melhorada. Já é uma pessoa que já não tem tanto problema de empregabilidade e tal, mas talvez não tenha tanta ambição. E aí tem a pessoa que já está num outro patamar, na minha visão, e assim, pessoas nunca funciona como uma regra, né, Fábio? É não, sempre assim, a regra é um, um, o propósito. exato. Então, assim, tem a pessoa que fala assim, não, eu preciso fazer mais dinheiro do que eu custo. Então a pessoa já tem a mentalidade da autorresponsabilidade, daquilo que ela é responsável, é a pessoa que já entendeu o jogo de que mesmo que ela seja um seletista, mesmo que ela trabalhe ali numa empresa para alguém, ela já entendeu que ela não trabalha para a empresa, que ela não trabalha para fulano, que ela trabalha para ela mesma. Porque ela já entendeu que o dinheiro é feito, ela faz a carreira dela, ela não pode depender. Então são três níveis assim. Então esse tipo de coisa que eu gosto de atender na mentoria, que eu uso para atender na mentoria é essa base, né, de conhecer pessoas, entender de pessoas, e por isso que eu estou sempre rodeado de mentores, né? Porque não dá para ser hipócrita, não dá para ser mentor e não ter mentor. Então eu tenho mentores, tenho vários, não é só um, em várias áreas da vida. Chegou mais um aí para mim na nossa live, que é o Gleidson, um cara sensacional. Na primeira vez que eu conheci ele, um cara que me deu um feedback extremamente assertivo, que eu precisava ouvir naquele momento, logo num evento que a gente estava ministrando juntos. Então, como diz a Bíblia, né, Fabão? A gente precisa de repreensão, né? Então, Sim, pessoas que têm um coração genuíno, um interesse genuíno em contribuir na sua vida. na sua Porque vida, a para gente, ajudar. para semear na vida de alguém, a gente também recebe várias sementes. Então, aqui na live, estou com algumas pessoas que já semearam bastante na minha vida. Um Muito abraço a eles. bacana. Isso é sinal de que você é querido. Isso é sinal Amém. de que você está plantando bem. Amém. Que Amém. bacana, muito bacana. E nós aqui trabalhamos também, né? Na verdade, é na Zenit. A gente trabalha aqui, Roberto, em quatro vertentes, né? A Zenit existe para ajudar a cumprir o que está escrito lá em Provérbios 13:12, né? Que diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. E aí entramos nós da Zenit para ajudar a cumprir isso, esse propósito, através da mentoria financeira, né? Então nós ajudamos as pessoas a criar uma mentalidade, né? Uma fé em Deus, uma obediência. E sobre tudo isso que nós falamos aqui na live, nós temos na mentoria. No segundo pilar, nós ajudamos as pessoas a formar e alavancar patrimônio, né? Através do consórcio, que a gente usa como ferramenta.
cuidamos da parte tributária, né, da inteligência tributária, e temos imóveis para fornecer para os nossos clientes, né? É um Então, ecossistema completo, né, é Fabão? completo. É um E ecossistema. você, e você, eu digo assim, eu acho que as pessoas têm que procurar mentores, né, que tenham passado por experiência. Então, o Fábio já passou por muito nessa vida, né, Fábio? Tem uma Bom, história então. longa, tem uma história de vida, uma história de vitória e uma história com Deus, né? Então, são princípios e valores, porque ganhar dinheiro por ganhar dinheiro tem jeitos até relativamente fáceis de fazer isso. Mas quando você encontra um mentor que tem os propósitos, que compartilha de valores, que compartilham das suas de crenças, né? Então a gente tem realmente um caminho que vai realmente nos fazer prosperar de verdade. Não ganhar dinheiro ou fazer, né? Mas realmente prosperar na vida, em todas as áreas da vida. E o Fábio é um grande exemplo disso, e um cara que está sempre buscando se capacitar, né, Fábio? Tá no coach, já fez todos os cursos lá Todos, de coach, já tá na mentoria também, de mentores, né? mentoria Então, de tá mentor, sempre né? se capacitando. O tempo todo. Esse ano eu passei muito tempo aí em Alphaville. Teve mês de eu passar mais tempo aí em Alphaville do que aqui em Palmas, né? Fazendo várias renúncias. Mas assim, o resultado vem. Então, quando a gente faz isso, o resultado vem e é isso que nos permite transbordar na vida das pessoas. Então, isso aqui resume tudo. O propósito, né, por detrás, então fica mais tranquilo e a gente realmente consegue, né? Mas a gente tem que ter a coragem, né, e a fé de investir em nós mesmos, porque o resultado vai vir. Que bacana. E assim, cara, uma satisfação muito grande estar aqui com você, cara. Nós precisamos fazer outras, hein? Opa, Hã? fiquei muito feliz com o convite, mais uma vez, Fabão, obrigado. Eu só passando uma mensagem aqui Não, também, deixa a mensagem final para a nossa audiência. vamos lá, para escrever o meu livro, eu me inspirei muito em Moisés, porque eu falo que eu não estou pronto, né? E mais nada, você não está pronto, mais nada pode te parar. E a história de Moisés fala muito disso, né? Ele subiu ao monte, estava falando com Deus, não era com qualquer um, ele estava falando com Deus. E ele falou para Deus: Não, eu não estou pronto, tá assim, mas eu não sei falar, leva o seu irmão, né? Mas eu não tenho, como é que eu vou mostrar? Toma aqui esse cajado, né? Que vai poder demonstrar sua força. Então ele não se sentia pronto, mas ele foi lá e fez. Foi obediente e fez. E tem mais uma coisa, ele nunca chegou à terra prometida. Então isso é também para mostrar para a gente que às vezes a gente está tão preocupado com o destino, mas o mais importante é a direção. Né? A direção é importante e é aquilo que a gente faz ao longo da nossa jornada. Né? Moisés está no Islã, está na religião muçulmana, está no cristianismo, ele influenciou o mundo. Na verdade, Moisés trouxe as regras éticas que regem o mundo, a humanidade até hoje. Então, e você pensa, e ele nunca chegou ao destino dele. Pois é, nunca chegou, né? Mas, Nunca mas quantos chegou. ele levou? Então, exatamente. Então, gente, assim, o legado, a importância da nossa jornada, daquilo que a gente semeia no caminho, é maravilhoso. Então, eu queria deixar essa mensagem para a gente realmente cuidar do processo, ser obediente, que, independente de tudo, vale a pena. Vale a pena. Direção é tudo. É isso aí, Uber. Que show. Cara, parabéns. Parabéns pela família linda que você tem, pelos resultados, pela empresa, pela coragem. Parabéns pelo livro, cara. O livro, sua palestra, eu demorei a voltar. Emocionei muito da sua palestra. O livro é demais. É uma honra que estar com você. Quero deixar minha mensagem também final para a nossa audiência e dizer que o seguinte: quanta coisa boa nessa live, sorte de quem nos acompanhou. E, e assim, a fé, a persistência e a consistência vão te levar a pessoas e a lugares que a motivação não vai te levar, né? Se nós dois não tivéssemos investido em nós, não tivéssemos nos permitindo passar pelo processo, né? A gente não teria se conhecido, não é isso? É isso aí. Então, tá aí a prova de que a fé, a persistência e a consistência vão te levar a pessoas e a lugares.
E assim, acredite, põe a fé que você vai vencer. Todos nós. Você vai, Roberto, sua família, eu vou, a nossa audiência vai. É acreditar e por fé. Você vai vencer. Amém. Agradeço Amém. a nossa audiência, mais uma vez ao Roberto. Agradeço acima de tudo a Deus que nos está permitindo esse encontro, a ter nos unido nesse propósito. E desejo aí paz e prosperidade para a nossa audiência. Tá? Paz a todos. Grande abraço. Prazerzão, Fábio. Até o dia 10. Até. Valeu. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.